hoje vai falar sobre viajar com crianças. No ano passado a gente fez uma viagem para Gramado, em 2019, em dezembro de 2019. E essa viagem a gente criou uma expectativa enorme, porque foi a primeira viagem que a Alice fez de avião. Então a gente estava tão assim, com a expectativa bem grande, como é que ela iria se comportar no avião, como era que ia ser a reação. Então, nosso voo teve 2 conexões. Foi longo, um pouco longo até, e a Alice não ficou irritada, assim, no sentido de que chorou muito, queria se levantar toda hora. Não, ela se comportou até bem. A gente achou que ela ia ficar querendo se levantar, querendo sair toda hora, e isso não aconteceu. Chegamos em Caxias do Sul, a gente comprou voo para Caxias do Sul. E aí, chegando em Caxias do Sul, a gente desceu lá e pagamos um transfer. A gente contratou um transfer antes de ir, né, de chegar lá na nossa programação. A gente pagou um transfer. E esse transfer levou a gente até Gramado, porque não tem aeroporto em Gramado. A gente desce ou em Caxias do Sul ou em Porto Alegre. A gente chegou no hotel, não descansamos. Fomos logo para a primeira programação do passeio, que era o Mundo a Vapor. O Mundo a Vapor não precisa você reservar ingressos antes, você compra lá mesmo na portaria, tranquilo. E lá na entrada tem um pipoqueiro, que é o Papai Noel. Na época a gente foi no Natal e era o Papai Noel pipoqueiro, vendendo pipoca, recepcionando as crianças. Tem o Papai Noel e a Mamãe Noel. No nosso caso, a gente só viu a Mamãe Noel porque o Papai Noel não tava. E aí a gente entrou para conhecer o Mundo a Vapor. Muito lindo, muito encantador. Tinha lá um passeio que a gente faz de trenzinho, um trenzinho que eles, de verdade mesmo, assim, só que pequenininho, né? Um trenzinho, você faz um percurso assim, bem rápido, coisa de minutos, assim, de menos de 5 minutos, mas é bem gostosinho, vale a pena. E vale a pena se você for pro Mundo a Vapor, né? Mas, assim, eu não recomendo se você for com uma criança muito pequena, porque é um passeio muito de falar, né? Você vai conhecer o Mundo a Vapor e vai conhecer a história das máquinas, que antigamente era feito a vapor. Então, é uma programação, assim, bem mastigadinha no sentido de teoria, né? Então, criança pequena, pelo menos da idade da minha, eu acredito que até... E findado o passeio do Mundo a Vapor, a gente foi pro hotel descansar, porque até então a gente chegou de viagem e foi pro Mundo a Vapor direto, praticamente. Só deixamos as coisas lá, almoçamos e pegamos alguma coisa, fomos pro Mundo a Vapor. E aí, depois do Mundo a Vapor, a gente descansou. Descansou porque à noite a gente tinha uma programação que já era a gente já tinha feito antes, que era ir para um restaurante de fundir com o nome de Malbec. Um restaurante delicioso, assim, com uma recepção maravilhosa. Os meninos são atenciosos, a comida é gostosa, é farta, é assim um ambiente bem gostoso, assim, para você a sós, se for um jantar só, a dois, né, na verdade, ou com família também. É um passeio que vale a pena. Um passeio não, um jantar que vale a pena você fazer lá no Malbec. Aí, no outro dia, a gente tinha o passeio de bus tour. A gente contratou esse serviço de bus tour, que é um ônibus que você tem uma vista panorâmica. Um ônibus que você vê de cima, assim, é um ônibus de andar, que você tem uma vista de cima, se você sentar em cima, e se você quiser ficar embaixo também, você vê. Mas é bem mais interessante, né? A gente sentar em cima pra gente ver a parte de cima, você ver Gramado de cima. É um passeio interessante, bacana, porém com criança eu achei que não funcionou pra gente. Eu não faria novamente se eu fosse o passeio de bus tour. Quando você vai com criança, você não tem esse tempo, assim, pra fazer tudo à vontade. Então, requer muito tempo pra você descansar com eles, porque se você não descansa, eles ficam irritados, eles ficam querendo atenção, e aí chora. E aí você não consegue curtir o passeio por todo, né? E fizemos o Minimundo. Esse passeio do Minimundo, a gente foi até o Minimundo de bus tour. E aí paramos lá, o ingresso você compra na portaria mesmo, lá na entrada, é tranquilo. Não tivemos problemas, não pegamos fila, foi bem suave assim. E lá é um trabalho, são réplicas, né? São réplicas miniaturas, réplicas miniaturas. Então é algo assim bem interessante de você assistir, apesar de ser um conteúdo para adulto.
mas as crianças curtem muito e tinha muita criança lá, porque são coisas pequenininhas, então eles ficam assim encantados, né, de ver, e aí você pode contar a história, falar o que é, e aí algo cultural também, né, a criança vai aprender e vai brincar ao mesmo tempo. Mas se você vai conhecer o Minimundo, reserve um pouco mais de tempo. Tipo, eles abrem 9 horas e eles também fecham mais cedo. Eles fecham 4h30. E aí você reserva um pouco mais de tempo para poder curtir o Minimundo. Porque a gente não curtiu muito, a gente fez nas carreiras esse passeio. E eu me arrependi, assim, nesse aspecto, porque não deu pra gente curtir bastante o Minimundo. A gente foi rápido e foi logo rápido porque a gente tinha contratado o Bus Tour e a gente queria ver as atrações, as paradas do Bus Tour. Não, ele abre às 9 e fecha às 5 horas da tarde. E nesse passeio do Bus Tour também tinha uma parada de uma chocolateria chamada Private. É uma chocolateria, olha minha ajudante aqui. É uma chocolateria não voltada para criança. Porém, eu gostei, eu achei interessante porque você tem acesso à fábrica, você vê lá como é a produção de chocolate. É uma fábrica bem pequenininha, assim, sabe? Mas é bem gostosinho de conhecer. O chocolate era gostoso, a gente comprou chocolate, comprou panetone. E, assim, é uma fábrica bem gostosinha, assim. Além de ser pequena, é uma bem gostosinha de conhecer. E a Alice também gostou, ficou encantada. E a gente gostou de ir. Mas existe lá em Gramado também uma fábrica que é a fábrica Caracol Chocolates, que eu recomendaria se você vai com criança de conhecer. Porque lá as crianças fazem seu próprio chocolate. Depois da Private a gente foi caminhando até o hotel. Depois, ainda o Bus Tour ainda tinha mais parada, só que a gente resolveu encerrar ali na Private. A praia ficava bem pertinho do nosso hotel, então a gente resolveu ir caminhando e foi tranquilo, apesar de ser cansativo, né? A gente com criança cheia de sacola, de chocolate, de panetone e caminhando, mas a gente conseguiu e a gente foi pro hotel caminhando e encerramos o passeio ali do Bus Tour, na praia. Fomos pro hotel descansar, porque teríamos o grande desfile de Natal mais tarde. O grande desfile de Natal é sim uma programação para você fazer com criança. É para você fazer com criança, é para você fazer só, é para você fazer de qualquer idade. O desfile é encantador. É algo assim, parecendo que você tá na Disney. Para mim, eu me senti realizada como se eu tivesse ido para Disney, apesar de nunca ter ido, mas eu me senti muito realizada assistindo o grande desfile de Natal. E a Alice ficou encantada. Era o desfile passando e a Alice assim, ó, parada, anestesiada com os enfeites, com os bonecos, com os carros alegóricos. É muito lindo, vale a pena. Não perca o desfile de Natal se você for a Gramado. É bem lúdico, é pra criança, é divertido. No final, eles liberam a pista, aí você vai pra pista, eles soltam, assim, flocos de neve artificial. É bem gostoso, é bem divertido pra criança. Vale a pena você fazer o desfile de Natal. Depois do desfile, a gente foi pra Pizzaria Congo. E lá, a pizzaria fecha meia-noite, se eu não me engano, era meia-noite. E aí a gente chegou tarde, porque o desfile acabou tarde e a gente quase não consegue entrar, mas a gente conseguiu e foi bem divertido. Vale a pena se você for com criança. Lá, criança até 4 anos não paga, se eu não me engano, eu acho que até 4 anos. A Alice não pagou porque ela tinha 2 anos, mas os adultos pagam. E é um ambiente assim, parece que você tá numa floresta, sabe? É bem assim, bem ornamentado, com enfeites de floresta, e aí existem os animais, pessoas vestidas de animais, e aí fazem uma atração desses animais ao redor da pizzaria. Tem um momento só pra isso, assim, eles cantam. Aí se tiver alguém completando anos, eles cantam parabéns, e é bem algo assim, bem divertido. Se você vai com criança, pode ir conhecer o Congo, que vale a pena. Descansamos, né, depois da Pizzaria Congo. E aí, no outro dia, a gente tinha um passeio para o Parque Terra Mágica, Floribal. É um parque de diversões para criança. Então, antes de eu falar qualquer coisa sobre esse parque, é a minha recomendação. Se você vai para Gramado com criança de 1 ano, meses, está na barriga. Na barriga não, né? Que você vai estar cansado, mas se você tá na sua barriga, você tem outra, então você vai, né? E aí é um lugar
muito bacana para criança. Tem atrações diversas. O único, porém, desse parque é que ele fecha cedo. Para mim é cedo o horário que ele fecha. Ele fecha às 4h30. Além das atrações, das inúmeras atrações que tem lá no Floribal, existem outras atrações que não estão inclusas no ingresso. O ingresso você compra lá na entrada. E aí tem atrações dentro do parque que você paga a parte. É muita coisa. Tem umas coisas lá bem diferentes. Mas eu não fiz essas coisas, né? Eu já achei a programação muito grande para o pouco tempo que a gente tinha lá. Tem restaurante lá dentro, tem uma parte de playground, assim, que tem uns colchonetes, assim, que você, se quer pai, já tá cansado. E aí você deita e você consegue ver sua criança, se for uma criança maiorzinha, não precisa estar muito perto. E aí você já, dali já visualiza. Tem cadeira de massagem, tem um restaurante embaixo desse playground, né? Então é bem bacana, assim, pra você com criança, com bebezinho. É um parque para você passar o dia. É para você ir passar o dia. Vale a pena fazer o Terra Mágica Floribal. Do Floribal, a gente foi para casa descansar e à noite a gente foi para Canela. A gente foi conhecer lá a igreja, a Catedral de Canela. Uma igreja linda que todo mundo que vai lá quer tirar foto lá à noite porque lá tem uma iluminação bem diferente. Uma coisa que eu queria falar aqui é que existe lá em Gramado uma casa chamada Casa do Viajante. É uma casa que você pode alugar carrinho de bebê, cadeirinha, coisas assim para bebê. Eu não me lembro exatamente, especificamente, além de cadeirinha e de carrinho, o que é que eles têm. Mas eu sei que eles têm essas coisas de carrinho. Então, assim, se você tem um bebezinho e vai para Gramado e precisa de um carrinho, não há necessidade de você levar, porque lá eles têm. Caso você não queira levar, né? Eles têm lá esse serviço, eles oferecem esse serviço de aluguel de carrinhos, que vale muito a pena. Tinha carrinhos, na época eu olhei, de carrinhos a partir de R$20 o aluguel por dia. Então, assim, vale a pena você levar, porque se você vai de avião, você paga uma taxa a mais. Então, isso já diminui nas suas despesas, e aí você encontra carrinho para gêmeos, carrinho para uma criança, para duas crianças, carrinho conservado, um carrinho mais usado, e aí você escolhe de acordo com o seu bolso. Por que eu tô sugerindo essa Casa do Viajante? Porque eu não contratei esse serviço, mas eu queria. Fiquei pensando quase todos os dias que eu tava lá em contratar. Mas eu não contratei e me arrependi, porque a Alice poderia ter dormido em muitos dos passeios que a gente fez. E aí, em alguns passeios, a Alice cochilava e às vezes não conseguia dormir. Tipo, se ela cochilasse durante esses passeios, a gente não precisava ir para hotel e descansar. Então, assim, eu acredito, né? Não sei também na prática, porque eu não contratei. Que se a gente tivesse alugado o carrinho, ela dormiria e aí a gente poderia ter mais tempo. Passeio das Oliveiras, com o Café Colonial. Esse passeio, pra mim, desses passeios todos que fizemos pra criança, esse passeio, o Passeio das Oliveiras com o Café Colonial e o Terra Mágica Floribal são passeios que quem vai a Gramado com criança não pode deixar de fazer. Não pode, é regra. Você vai a Gramado com criança, tem que ir fazer esses dois passeios. Então a gente fez esse passeio do Passeio das Olivas e com Café Colonial e foi fantástico. Nesse passeio existem várias paradas assim de atrações durante o percurso. A gente vai no percurso conhecendo a área rural de Gramado, que é linda, parece coisa de filme. Tem uns chalés assim, umas casas de fazenda, coisa mais linda assim, bonita. Uns celeiros lindos, olha, parece coisa de filme assim, de faroeste. E chegando lá no Parque das Oliveiras, você chega primeiro num local que é uma lojinha onde vendem azeites. E aí a gente vai. Dessa lojinha a gente pega um ônibus próprio do Parque das Oliveiras e aí vai para um local onde eles vão fazer a apresentação do azeite de oliva que eles fabricam lá. E aí eles dão uma aula sobre azeite, coisas que eu não sabia, que eu aprendi lá. E assim, é uma aula que é para vender mesmo o produto, uma aula bastante chamativa. Nesse tempo que a gente assistia a aula, a Alice não prestava muita atenção, porque é uma criança de 2 anos, né? Não vai prestar atenção, mas a gente até conseguiu lidar, porque eles tinham lá um lápis de cor, papel, então eles fizeram desenho e deram para ela brincar, e no passeio mesmo tinha uma criança, a Alice brincou, se divertiu, a gente conseguia assistir a aula e aprender um pouco sobre azeite. Depois dessa degustação e dessa apresentação sobre azeite, a gente tinha um tempo livre
a gente foi antes, né, na verdade, a gente foi conhecer as plantações de oliveiras mesmo. E tinha nessas plantações de oliveira, a gente tinha uns cânions, que são a coisa mais linda desse mundo. A gente tirou foto lá e ficam umas fotos lindas, maravilhosas. A gente tirou foto sozinho, tirou foto com a Alice, tirou foto juntos, 3. E é um ambiente, assim, um local para você tirar fotos perfeitas, fotos de fotógrafo, fotos profissionais. E depois a gente foi pra mini fazendinha. Todo mundo que vai fazer o Passeio das Oliveiras vai mais interessado, assim, focado na mini fazendinha. E realmente, a mini fazendinha é uma fofa. As casinhas que eles ficam, é tudo pequenininho. O chiqueirinho, tudo que eles ficam. Então é bem gostosinho, assim, pra criança ir. A Alice ficava encantada, queria botar a mão e queria pegar nos pôneis, porque tem os pôneizinhos. Os pôneis já são pequenos. E lá, os pôneis ainda eram menor do que o que eu já vi até hoje, né? Então era assim, bem gostosinho. As fotos, a gente tirou muitas fotos, um lugar bem gostoso para você tirar foto, bem bacana. E depois da mini fazendinha, nesse mesmo passeio do Tour das Oliveiras, a gente tinha um café colonial. E no almoço, no café colonial, que era no período do almoço, a gente era farto, tinha muita coisa, tinha comida, tinha carne, tinha coisas, tudo feito caseiro, assim, sabe? Suco de uva caseiro, tudo caseiro. Pão, tinha macarrão, tinha um bocado de variedade, coisas que eu nunca comi, que eu tive a oportunidade de experimentar, que era cuca, assim, tudo caseiro, assim, tudo delicioso. Queijo, manteiga, tudo caseiro e uma delícia. E aí é uma família, né, italiana, a família da Dona Zulmira, que faz tudo. E eles recepcionam, além de fazer, eles recepcionam a gente, cantam, dançam, eles são maravilhosos. É um passeio divertidíssimo. Eu não me arrependo, eu faria de novo, eu faria todas as vezes que eu fosse para Gramado, eu faria aquele passeio, porque é muito gostoso, é divertido. Você dança, você se diverte. Se você tem criança, a criança também vai se divertir. A Alice dançou, a Alice se animou. A Alice parecia um adulto no meio dos adultos, porque ela dançava, ela brincava, ela se divertiu muito nesse passeio e vale a pena você fazer esse passeio. Hotel, depois do findado passeio do Tour das Olivas, que dura em cerca de 6 horas, mas assim, parece que nem passa isso tudo. Tranquilo, você não chega muito tarde não, você chega, ainda tá claro. Termina, ainda tá claro, né? Então aí a gente foi pro hotel, chegamos no hotel, a gente descansou porque à noite a gente tinha o espetáculo, o Illumination, que é um espetáculo no lago. E eu acho que esse foi o espetáculo, assim, que mais me impactou. Foi um espetáculo maravilhoso. Eu acho que eu nunca vi algo tão lindo na minha vida. O desfile de Natal é lindo, é lúdico também, mas o espetáculo, assim, o Illumination, me deixou, assim, extasiada de tão lindo que era. É um show no lago. E eles contam, é um show próprio para eles contarem a história do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Assim, eles contam a história e a narração é uma narração, né? E aí tem as apresentações e aí eles vão narrando Jesus. Então, eles contam o verdadeiro sentido do Natal ali naquele espetáculo. E aí tem coral, e aí tem tenores, os tenores cantam, e aí tem dança das águas. Olha, é uma coisa linda, assim, é emocionante. Só de me lembrar e de ver as fotos, às vezes eu fico vendo as fotos e os vídeos. Eu fico assim, meu Deus, eu vi isso de perto, e é muito lindo. Tem queima de fogos, tem várias coisas. Porém, a Alice dormiu nesse passeio. É um passeio para criança, mas a Alice dormiu nesse passeio, nesse espetáculo, logo no início. Ela chegou e dormiu, mas eu acredito que uma criança curta bem esse passeio, é bem tranquilo de fazer com criança, porque tem uma arquibancada e você senta, as cadeiras são confortáveis, e você senta, você assiste, e além de você conseguir ver, eles televisionam em vários, para 4 cantos, se eu não me engano, para alguns cantos do lago. Então vale a pena você fazer o Illumination se você for a Gramado, não perca, é um espetáculo lindo para você assistir. Com família, sozinho, com criança ou não. Em resumo, gente, é isso. Os passeios que, assim, pra mim, eu não poderia deixar de fazer se eu fosse com criança, que vale a pena mesmo, dos passeios que eu fiz lá.
é o Floribal Terra Mágica, esse Passeio das Oliveiras, que tem a mini fazendinha, tem o Café Colonial, esse é o Passeio das Oliveiras com Café Colonial, Tour das Olivas com Café Colonial, porque existe o Tour das Olivas que você faz sem o Café Colonial, e existe esse Tour das Olivas com Café Colonial. Floribal Terra Mágica, Tour das Olivas, o Mini Mundo e o desfile de Natal, né? O Illumination, a Pizzaria Congo e a minha sugestão, que é a fábrica Caracol, a fábrica de chocolate Caracol. Em resumo, são essas as atrações. Se eu me esqueci de alguma, vocês vão ver aí no vídeo anterior. Mas em resumo, são essas atrações assim que eu não deixaria de fazer se eu fosse pra Gramado com criança. A minha filha na época tinha 2 anos, então assim, deu pra fazer tranquilo. Esses que eu sugeri a vocês aqui, esses valem muito a pena. A gente era um passeio de 5 dias e a gente ficou, no caso eram 4 dias de passeio lá, né? Um dia era pra viagem e os 4 eram pra passear lá. E esses foram os nossos roteiros, que a gente amou e adorou, e com certeza se a gente for de novo, maior parte desses roteiros a gente vai repetir. Então, gente, não se esquece de se inscrever, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e comenta, porque quanto mais você comenta, mais pessoas vão ver esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Thank you.